Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Peperaio. Hoje eu trago para vocês um comparativo com três CPUs bem populares, né? Três CPUs da Intel. Eu tenho aqui na mesa o Pentium G4560, foi lançado esse ano, CPU de 2 núcleos e 4 threads, clock de 3.5 GHz, compatível aí tanto com a linha Kaby Lake de placas-mãe, assim como a linha Skylake, né? E eu paguei nesse CPU uns R$270, tá? O i3 6100 foi lançado antes, né, originalmente para Skylake, também funciona com placas-mãe Kaby Lake, tem um clock de 3.7 GHz, também é um CPU de 2 núcleos e 4 threads, e custa quase o dobro do Pentium. Eu paguei uns 500 e alguma coisa nele. Já foi substituído pelo i3 7100, que tem apenas ali um clockzinho um pouco maior. Eu tenho aqui o Core i5 6400, para a gente comparar, né, para ver aí se os dois CPUs estão gargalando com a placa de vídeo. É a GTX 1050 Ti de 4 GB da Zotac, fiz review aí no ano passado, modelinho mini, sem conector de alimentação, tá? E é uma placa que eu vejo que está sendo bem procurada, né? A 1050 Ti aqui no canal, por exemplo, visualização dos vídeos sempre muito altas, né? Ou seja, muitas pessoas estão procurando a 1050 Ti. E hoje nós vamos ver qual é o melhor CPU para ela, qual tem o melhor custo-benefício. Para começar, eu vou colocar na tela, lado a lado, os gameplays desses três CPUs para que vocês possam fazer uma comparação visual rápida e prática. Os jogos são BF1, GTA V e Witcher 3, são jogos que vocês sempre pedem que eu faça testes, e são jogos exigentes para o processador. Witcher 3, no caso, rodei em Novigrad, que é especialmente mais pesado. GTA não preciso nem comentar, e BF1 também é bastante pesado. Aqui no meu caso, eu rodei na campanha. Pesa um pouco mais rodar no multiplayer, porém não dá para fazer um comparativo muito legal nos mesmos lugares no multiplayer, onde tudo está acontecendo em ordem aleatória, né? Então na tela vocês conferem os FPS, o frame time lá em cima, o clock da GPU, temperatura e utilização da GPU, o clock do processador, a temperatura do CPU, né? Aí no caso não seria de um núcleo individual, mas de todo o processador, e a utilização geral dele. Nós temos a memória de vídeo, memória RAM, e na última linha um gráfico que parece ali um eletrocardiograma. Esse que é o gráfico de progressão do frame time, tá? Cada risquinho daquilo ali é um frame dentro do segundo. Isso é extremamente útil para avaliar a fluidez do seu game. Lá em cima vocês veem FPS, aqui embaixo você pode analisar a fluidez e consistência do tempo do frame e assim comparar qual configuração de CPU e GPU produziu o melhor frame time. Vamos dar uma olhada também nos gráficos dos outros jogos, né? No total são 15 em Full HD. E de uma forma bem resumida, o que nós vamos ver aqui em quase todos os jogos é empate técnico. Em alguns jogos eu rodei em duas configurações gráficas para mostrar um cenário mais diferente para vocês, mas é isso, empate técnico nas mínimas e nas médias na maioria dos jogos, com a exceção de alguns jogos que são mais exigentes para o processador. E aí, progressivamente, o i3 foi um pouquinho melhor que o Pentium e o i5 foi um pouco melhor que o i3 e que o Pentium. Afinal, essa é a escala aí de performance dos processadores. Isso é muito visível em jogos como Watch Dogs 2, a mínima ficou muito diferente, a média também ficou. Doom, nós vemos ali que CSGO acontece isso, a gente consegue segurar um frame maior. Isso para os jogadores profissionais é extremamente importante. As pessoas querem CPUs mais fortes para segurar mínimas melhores. Aqui no Brasil, a realidade do brasileiro é monitor 60 Hz, 120 Hz no máximo. Lá fora os caras usam monitor de 240 Hz, cara. Os caras querem muitos frames na tela, então os caras põem 7 para CSGO. Isso é verdade, isso acontece, cara. Então o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: nesse sistema com uma 1050 Ti, que é uma placa aí intermediária de entrada, né? Com esse objetivo de rodar 60 FPS, que é o objetivo da maioria das pessoas, os três CPUs te atendem bem. O i5 se diferencia em alguns jogos CPU bound, produzindo uma maior quantidade de frames. Mas você vê que nos outros jogos não é isso que acontece, tá? Empate técnico. Mas vamos olhar também para frame time, cara. FPS é importante? Sim, mas frame time também é importante. Estabilidade. Por mais que o i5
não produz uma quantidade de FPS muito grande em relação ao i3 e o Pentium, a estabilidade é melhor. Nós vemos isso, por exemplo, no GTA V, onde o i3 e o Pentium deram umas osciladas ali bem grandes, enquanto o i5 se manteve mais tranquilo. Aconteceu também alguma coisa similar ali no Watch Dogs 2, ou seja, jogos, CPU balde, o i5 vai se diferenciar. Num sistema que você vai colocar uma placa mais forte, por exemplo, uma 1060, uma 480, sei lá, até uma 1070, eu recomendaria o i5 ao invés do Pentium ou o i3, para segurar as mínimas e médias de uma forma mais estável, até porque é uma placa mais forte, vai produzir mais frames, então a tendência é que a gente vê essas diferenças com a 1050 Ti. Com a placa mais forte, a diferença entre um CPU e o outro começa a aumentar, tá? Então recomendaria o i5 para ter um pouco mais de folga, ou o Ryzen, que tem uma folga para trabalhar melhor com o CPU, porque tem mais núcleos ou mais threads, e i3 e Pentium trabalham sempre ali em 100% no jogo CPU bound, cara, não tem folga. E eu presenciei em alguns gameplays algumas travadas, já tinha mostrado para vocês isso em outros vídeos, tá? Então, placa mais forte e 5. Uma placa mais simples para rodar em 60 FPS ou um pouco acima disso, o Pentium já me parece muito suficiente, cara. E 3, velho, depois do Pentium eu não vejo mais motivo para recomendar ele, cara, porque ele produz quase a mesma quantidade de FPS, empate técnico na maioria dos jogos, frame time muito parecido, afinal é dual core 4 threads, os dois. Tem uma diferença de 200 MHz no Pentium aqui. Ah, mas tem o 7100, Lucas, só aumenta um pouquinho o clock. Ah, mas tem o i3K, aquela aberração que custa o preço do i5 e é um dual core, velho, que faz overclock. O i3 6100 faz overclock também, cara. Eu coloquei ele a 4.4 GHz, tem vídeo aí no canal mostrando isso, cara. Não vejo sentido algum naquele i3K, velho. Era melhor que o i5 fosse K, aí sim, você faria overclock e alcançaria o nível do i7. Né? Pelo que eu tô vendo as notícias aí, logo vai ter i5 6-core e i7 6-core com Hyperthread na linha mainstream. Depois de anos, então lançando i3 dual-core, i5 quad-core, i7 quad-core com mais cache e Hyperthread, isso está sendo mudado. Por que será que mudou? Pensem aí. Para finalizar o vídeo, vou mostrar os 20 testes de CPU com esses três aqui, mais o 6700K, mais o Ryzen 5, em benchmarks de CPU, benchmarks de renderização e conversão de vídeo, compressão e descompressão, renderização 2D e 3D, ALU, FPU, testes de latência de memória, banda de memória, enfim, testes de CPU, ok? Confiram aí. Bom pessoal, é isso, espero que tenham gostado. Se vocês acharam interessante e o vídeo relevante para vocês, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook e deixe aquele like, seu comentário aqui embaixo. Vamos bater um papo sobre Pentium i3, qual CPU você comprou? Você comprou Pentium, comprou i3, comprou i5, comprou algum Ryzen, tem FX, APU, não importa. Vamos bater um papo aqui embaixo sobre processadores e GPUs, ok? Um grande abraço a todos e até mais.